Aí, estamos aguardando. Tá, para eles entrarem agora, porque a gente fez o teste com a IET, deu certo? Para eles entrarem. Eu sei que você levar para o som, né? O que acontece? Não entrou. Eles tentaram e não conseguiram, vamos tentarem de novo. Aqui. Aí. Oiete. E ó. Oba! Aguardando. Tudo certo? Só aguardando o Ayrton entrar aqui. Tá, eu estou tentando passar o link para algumas pessoas que me pediram pelo. Não sei. É só entrar na página do Ayrton. Agora sim. Chegou Ayrton chegando. Oi. Oiete, tem que passar para o pessoal o link da página do Facebook do Ayrton, pessoal. Tá? É ali que o pessoal vai ver. Como que é? É o Facebook pessoal do Ayrton. Tá. Estão me ouvindo, gente? Eu tô ouvindo bem. Bom dia, Iete. Sim. Bom dia, vamos lá. Dona Bom Sol. dia, Ayrton. Oi, Bom Sol. dia. O Sol está assistindo a gente. Beijão para ela. Vamos começar? Vamos lá. Podemos. Então é isso aí, gente. Bom dia. Bem-vindos ao nosso segundo Debates Possíveis com o Artista, a sua revista monotemática em formato de debate, informação, dialética, ciência, na segurança do seu lar via internet. Recebendo hoje a minha querida amiga, companheira professora Iete Reis, educadora, ex-diretora de escola, enfim, dispensa apresentações, ela que ocupou durante as gestões Beto Tricoli e Denig a cadeira de secretária da Educação do município, enfim, para debater educação, que é a nossa temática hoje. Acho que não temos ninguém melhor. Professora Iete, bom dia, seja bem-vinda. Por favor, uma apresentação sobre você. E você pode emendar também falando um pouco das suas realizações como secretária da Educação do município de Atibaia no período que você ocupou a cadeira. Seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Obrigado, Ayrton. Obrigada, Dadá. Eu tenho uma vida inteira, né, dedicada à educação e tive o privilégio de ser secretária de Educação a partir de 2004, juntamente com a equipe do prefeito Beto Tricoli e mais tarde do Dr. Denig, né? E a gente buscou desenvolver um trabalho, né, que desse conta da educação do município no momento de grandes transformações, né? Em 2004, quando eu ingressei na secretaria, a gente estava iniciando, né, praticamente o século XXI. Então, adequar uma educação no município de Atibaia, que sempre foi uma educação de qualidade, né, com grande tradição na educação infantil, né? Todos os prefeitos anteriores, sem exceção, se dedicaram à educação infantil, que é prerrogativa do município, né? E a partir dos anos 80 e do ano 2000, quando nós chegamos,
a gente estava com o grande desafio, além de dar conta das especificidades do novo milênio, de tudo que significava a mediação na educação, por meio das novas tecnologias, e, sobretudo, um processo grande no Brasil de valorização da educação básica, né? E, sobretudo, um processo, no estado de São Paulo, um processo de municipalização da educação. Então, eu penso que esse foi o nosso grande desafio, né? Atibaia não tinha escolas municipais de ensino fundamental. Então, foram construídas 11 novas escolas, a toque de caixa. Tínhamos um problema da educação da zona rural, né? Hoje é educação do campo, que também precisava de uma atenção especial. Tinha grande contingente de crianças fora da escola nas periferias da cidade, nos bairros populosos, né? Enfim, uma série de problemas que demandou um esforço muito grande, um esforço de equipe, de trabalho coletivo, para darmos conta dos desafios que se nos apresentavam, né? E eu queria ressaltar, né, que pude contar com todo o apoio, né? O professor Ricardo, um grande planejador educacional, né? Muito atento aos números, às demandas, e um atibaiano de coração, né? E muito preocupado, até hoje ele está ativa, né, numa escola estadual, muito preocupado com essas questões da educação, né? E a partir de 2005 eu ingressei como diretora do departamento de educação, com vistas a dar qualidade para a educação, porque era onde a gente tinha conseguido atender. E como eu disse, né, os desafios eram imensos, e pegamos, além da questão da municipalização, né, no estado de São Paulo, pegamos também a implementação do ensino fundamental de 9 anos, que foi um grande nó para a maioria dos municípios, e nós já tínhamos, nos anos anteriores, de 2001 até 2004, já tínhamos feito a infraestrutura necessária para acolher as crianças de 6 anos que ingressaram no ensino fundamental, sem prejudicar a educação infantil, né? Então, e depois, a atenção específica, a partir de 2005, para a qualidade da educação, né? Contamos, a partir de 2009, com a presença da professora Marisala Jolo, né? Foi um marco para lá de significativo nessa questão. Ela convidou-me para continuar à frente da diretoria de educação e depois como secretária adjunta. E aí tocamos o barco, né, até dezembro de 2012. Maravilha. Eu penso que essa atenção, né, da atenção, não a quantidade, mas a qualidade, com equidade, e a excelência, uma educação para todos e para cada um, né, com foco no estudante, que foi a grande marca, né, do governo progressistas, né, de Baia. É isso. Estou à disposição agora. Vou colocar o Ayrton na brincadeira aqui. Ayrton, com relação à integração das políticas de município de Baia, como você enxerga a abrangência da demanda no município sobre essa temática? Obrigado, Ayrton. Bom dia. Bom dia. Obrigado, professor Juliette, minha ídola. Ter a senhora com a gente, né? Por todo o seu passado de luta, em todos os segmentos, não só na educação. Sabe, Dada, a gente já está com um problema realmente. Nós estamos de demanda, principalmente nessas questões de crianças entre 6 e 12 anos,
E por causa disso, e porque Atibaia também cresceu, Atibaia recebeu muita gente de outras cidades, principalmente de São Paulo, que é o meu caso, não é? E que vieram buscar em Atibaia uma forma de ter uma vida mais digna. Isso trouxe, além das pessoas de fora, muitas crianças aqui na cidade surgiram de uma forma exponencial, principalmente nas áreas de periferia. Tanto que está sendo construído um CIEI aqui no Jardim Imperial, quase que a toque de caixa, e, na verdade, por um esforço muito grande do pessoal do Ministério Público, atendendo aí a um pedido de urgência dos conselheiros tutelares. Então, para todo mundo que está vendo essa obra do CIEI Imperial, uma escola grande que está sendo feita, inclusive, por lixo de passagem, essa obra lá foi feita por pressão dos conselhos tutelares. E o Ministério Público atendeu isso e praticamente obrigou a prefeitura a construir essa obra que vai minimizar um pouco a demanda e as distâncias que essas crianças fossem para a escola. Eu acredito que a gente precise, em termos racionais, pelo menos de mais 8 escolas dentro da cidade, né? E outras coisas que a gente vai debatendo durante o tempo aqui. Mas, por mais que se faça, sempre é pouco para a educação. A educação é uma coisa que tem em seus galhos tanta variedade, tanta possibilidade da gente fazer dentro da escola uma educação diferenciada, né? Quanto à demanda que você falou, Dana, ou seja, precisamos de mais, e se não fosse a atenção do Conselho Tutelar da época e do Ministério Público, talvez um bairro como Jardim Imperial, que é extremamente populoso, não estaria sendo atendido por essa escola que está sendo construída. E outros bairros mais distantes também. A cidade ela tem um tamanho geográfico muito grande e a densidade dessas pessoas está distribuída de uma forma tal que a escola, às vezes, fica longe da criança. E isso é impensável para quem pensa em educação. Maravilha, Ayrton. Gente, só dando bom dia aqui para Dona Sol, Solange Augusto, grande Coronel Ernesto com a gente, Maurinha Razucchi, Gabi Viana, Ricardo Mariano, Josué Fernandes. Josué Fernandes tem uma pergunta para a Eti aqui, eu vou separar para o final. Vou mandar ver. E valeu, galera. Lucinei Pascolini, agora entrando ali. Legal. Gente, assim, a sistematização de um ensino municipal não exige só uma demanda de edifícios, de prédios, né, de equipamento escolar. Você tem que ter uma ação pedagógica integrada. Como a gente resolve esse imbróglio pedagógico da integração entre as escolas? Atibaia é uma cidade muito regionalizada. O Imperial tem uma necessidade pedagógica diferente, por exemplo, do Maracanã, diferente da demanda do centro. As ferramentas digitais, elas são importantes nessa integração? São válidas? Como utilizá-las? Como resolver esse imbróglio, professor Iete? Olha, essa questão, eu penso da seguinte forma: nós não podemos perder de vista a centralidade do estudante, como eu já vinha pontuando. O importante, independente da região onde a criança e o jovem estude, é que haja um ponto de chegada comum para todos, né? Um ponto de chegada de excelência para todos. E aí, estudos e pesquisas têm mostrado que quanto mais distante esse estudante dos bens de conhecimento, livros, acesso à internet, enfim, acesso a todos os equipamentos, acesso a cinema, teatro, à arte, ao esporte,
o poder público tem que se preocupar em sanar, né, essas dificuldades. Né? Então, do ponto de vista pedagógico, o ponto de chegada é a excelência. E o poder público tem que prestar muita atenção na questão da equidade, né? É claro que você citou o bairro do Maracanã, eu sou moradora do bairro do Portão há 32 anos, fui diretora de escola lá. É claro que a necessidade de insumos, de professores mais bem preparados, de mais investimento, mais livros, é muito maior do que um aluno que reside no centro da cidade, porque o estudante, ele tem um capital cultural que é da família, que é familiar. Então, a educação pública é importante nesse sentido de diminuir, né, ou de tentar zerar as desvantagens entre os estudantes, né? E quando a gente fala de desvantagens, tem a criança, o jovem com alguma deficiência, que ele entra em desvantagem em relação aos demais. Tem aquela criança cuja família não tem uma tradição leitora, cujos pais não foram alfabetizados, não frequentaram a escola, e se frequentaram de maneira aligerada. Ela tem uma desvantagem em relação àqueles pais que tiveram acesso a uma educação, né? Então, eu penso que o viés pedagógico é que não dá para ser um modelo, né? Um pacote igual para todo mundo, à guisa de oportunidades iguais, né? A gente tem que, o foco é na criança, e essas oportunidades iguais passa para mais ou menos insumos de acordo com a realidade de cada escola, né? Nós podemos ter escolas, e o IDEB mostra isso, né? Os índices, né? As avaliações externas, não só o IDEB, mas também as outras avaliações externas, mostram que escolas, às vezes, no mesmo bairro, elas têm um desempenho completamente diferente, porque os seus alunos são diferentes, né? Então, essa questão, o olhar pedagógico é focar em cada criança e nas suas necessidades. Eu não sei se eu respondi a sua questão. Outra coisa, a distância, né? Como o Ailton contou, o grande desafio do transporte escolar. A criança que estuda perto da sua casa, que gasta menos tempo entre o ir e vir, é claro que ela tem uma predisposição para a aprendizagem de forma diferente. Eu fui diretora de escola, na escola do bairro do Portão, e a gente tinha 4 escolas isoladas, chamava isoladas na época, que a gente tinha que dar atendimento, né? E eu tinha aluno que, para chegar nessa escola isolada, andava 1h30. Às vezes no escuro, ele saía de casa no escuro para chegar na escola às 7. Porque a escola é organizada de acordo com a necessidade do professor e não de acordo com a necessidade da criança. E para a gente mudar isso, diminuir essa desvantagem, eu tive que mexer no horário, né? As escolas rurais começar às 8 horas, para dar tempo do professor chegar, para dar tempo da criança chegar. Inverter o horário, por exemplo, das refeições. Então, a criança chegava na escola já com fome, ela tinha acordado às 5 da manhã, mesmo que ela tivesse tomado um café na casa dela, né, um lanche, até às 8 são 4 horas. Então, você tinha que já servir uma merenda de imediato. A mesma coisa no curso noturno, no bairro do Portão, né? Estou falando do bairro do Portão porque toda a maior parte da minha experiência, e assim, e foi um grande laboratório, né, para mim. Então, os alunos que chegavam no noturno comiam antes de entrar para a sala de aula, eles tinham que jantar antes, eles iam ficar, seria assim, desumano que esses meninos esperassem até as 9 da noite, vindo do trabalho para comer, né? Então, quem estava com fome comia e ia para a sala de aula, quer dizer, então são alguns mecanismos de gestão escolar que o poder público tem que estar atento,
né? Para diminuição dessas desvantagens. Porque não adianta falar em equidade, mas é tudo igual. Eu comprei livros, apostilas para todo mundo igual. Não é todo mundo, porque não é todo mundo igual, né? Acho que, não sei se eu respondi, Dadá. Sim. Não, acho que está muito bem respondido. Essa integração pedagógica, pelo que eu entendi, pelo que a senhora respondeu, é fundamental para a qualificação do profissional. Quem vai detectar essa diferença de território e amenizar esses pontos de partida é a qualidade humana do profissional, pelo que eu entendi. É fundamental. A formação do educador. Aí, então, eu queria a sua visão sobre essa questão de pedagogia. A formação do educador. Olha. E sistematização territorial. Deixa eu só botar o Ayrton um pouquinho na conversa aqui, Ed. Manda lá. Olha, desculpa, Ayrton. Imagina, é um prazer. Falo demais. Vai cortando. A gente ouvindo aprende também muito com a senhora. Eu acho que o primeiro passo que uma nova prefeitura, uma nova Câmara de Vereadores deve pensar é que ela não tem que entender absolutamente de tudo. Então, ela tem que entender que o vereador, ele, ao fazer os projetos, ao levar um projeto para a Câmara, ao levar a sanção de um prefeito, um projeto de educação, ele deve ter primeiro ter consultado vários especialistas. Por exemplo, a professora Iete, ela é mestra em educação e a tese que ela defendeu sobre o mestrado trata exatamente sobre o ensino rural, a escola rural. Não é isso, professor? A sua tese foi essa, né? Então, não é? Isso. Então, isso. O que acontece? Exatamente. E partindo do princípio de uma experiência, por exemplo, todos nós vemos, é que a fome não espera. A criança mal alimentada, ela não se concentra. E o professor também tem que estar motivado. Como você motiva o professor, primeiro você também tem que deixar ele preparar boas aulas. E, para simplificar, eu acho que todo ensino deve partir da base do conhecimento já existente nessa criança. O conhecimento que ela teve em casa, o conhecimento que ela teve dentro do meio dela, para não se comparar. E, a partir daí, todos os acessos à educação que ela terá será baseado em cima da formação que ela primeiro conheceu, que ela primeiro teve. A partir do momento de 2, 3, 4 anos depois que essa criança está na escola, é incrível como existe uma interação também entre os próprios alunos. Eles viram amigos, eles começam a conversar durante os recreios, ou mesmo no caminho indo para a escola. Essas informações todas, eu acho que o pedagogo ele tem que colher e usar como uma boa arma de ensino. Você não pode, hoje em dia, esquecer, e eu já falei isso semana passada na nossa live de esporte, que uma criança chega na escola hoje bem diferente da criança do início do século XXI. Ela chega hoje com conhecimento básico de informática, por mais simples que seja, ela já tem uma noção. Ela já chega com 6.000, 5.000 horas de televisão, que é uma carga de informação muito grande, não é? E ela chega com vontades e desejos. A partir do momento que essa criança chega na escola e ela é tratada da mesma forma que uma outra criança, de um outro nível intelectual, de uma família mais bem colocada, ela vai se sentir humilhada. E, a partir desse momento, essa criança se desmotiva. E aí talvez exista uma evasão desnecessária. Por quê? Não se pensou nela, não se pensou nas pessoas. O PDT é um partido que tem uma tradição maravilhosa em relação à educação, não é? O coronel Ernesto vem conversando comigo, que eu quero me dedicar a essa área, de uma forma me colocando também as vontades de aumentar a condição de estudo dessa criança, a partir do conhecimento que ela já tem e está trazendo.
Segundo, o problema de distância. Precisamos minimizar isso. Talvez, em vez de fazer uma escola enorme para 1.000 crianças, 2.000 crianças, a gente faça 5 escolas para 400, 10 escolas para 200. Isso vai trazer talvez mais intimidade, né? Existem países aí que a criança, por lei, é proibida de andar mais de uma quadra para chegar na escola. E na zona rural, em alguns países, em vez da criança ir à escola, o professor vai a ela. Ou seja, o pensar na educação é pensar como se você tivesse seu filho, ou pior ainda, seu neto, começando a ir para a escola, enfrentando os problemas que você lembra que teve quando você frequentou uma escola há 40, 50, 60 anos atrás. Não é? Eu acho que faz parte da tarefa do vereador entender imediatamente que qualquer pasta da prefeitura, qualquer uma delas, passa primeiro pela educação. Não é? É isso. Então, vamos falar então das novas ferramentas de ensino, né? Que é a questão, em tempos de coronavírus, né, está sendo até um pouco mais legitimada, na minha opinião, do que deveria a questão do EAD, do ensino à distância. Vantagens e desvantagens, professor Iete. Sistematização, integração, falta de vivência acadêmica, enfim, o que a senhora pode falar sobre isso? Olha, primeiro, eu penso que a gente precisa desmistificar um pouquinho essa questão da educação à distância, né? Educação à distância, ela não é nenhuma novidade, mas ela toma um vulto grande agora, é uma questão focal, por conta do isolamento social. Todos nós estamos nesse momento, né? Por conta da pandemia. Agora, a educação à distância, ela é antiga, né? Eu tive um cunhado, que hoje está com 75 anos, que ele fez um curso de eletrônica, eletricista, pelo Instituto Universal Brasileiro. E a comunicação, e o meio de comunicação do famoso, né, Instituto Universal Brasileiro, era o correio. Então, mensalmente, recebia-se as revistinhas, eu achava, era menina, achava que era revistinha, mas eram apostilas, né? Então, o curso de eletrônica, por exemplo, ele tinha, compra um radinho, e aí vinha a montagem e a desmontagem de um rádio, por exemplo, curso de eletrônica. Então, a educação à distância, ela tem uma longa tradição, né? Ignorar isso, achar que isso é uma coisa do presente, é, no mínimo, demonstrar uma grande falta de conhecimento de todo o processo de educação que vem aí ao longo do tempo. Eu vou falar do caso do Brasil, né? Uma outra coisa que eu achava legal, né, interessante na época, era o projeto Minerva. O Ayrton deve lembrar, o Dadá e o Josué não, né? O Josué deve estar aí ouvindo. Então, o projeto Minerva era muito interessante, porque era um curso de supletivo via rádio. E as pessoas, as donas de casa, as famílias, os homens, mulheres, que não tinham acesso, que moravam numa zona rural, que não tinham acesso à escola, acabavam aprendendo ali pelo projeto Minerva. Depois veio o Mobral, veio uma série de mediadores, né, de tecnologias para dar conta, né, do grande desafio do Brasil, que é o analfabetismo crônico, enfim, a falta de acesso ao conhecimento, a falta de acesso a livros, que felizmente, né, a tecnologia veio ajudar e muito, e aproximar e melhorar sobremaneira o acesso, né, a uma democratização do conhecimento via internet, né? Nos anos 90, acho,
eu participei de vários cursos, treinamentos, na antiga FDE, Fundação de Desenvolvimento e Educação do Estado de São Paulo, para a implantação das telesalas, né? Que era ensino semipresencial. A frequência na escola não era. Foi um programa muito interessante, porque a gente conseguiu melhorar muito o fluxo, né, escolar para as pessoas adultas que não tinham se escolarizado na época certa, porque tinha um problema grave de vagas, né, de demanda. Então, o telecurso, né, a gente era um orientador educacional e, através da transmissão via TV, na época era a TV Escola que era responsável, infelizmente, esse desgoverno fechou a TV Escola, que hoje seria um braço excelente para evitar as improvisações que nós estamos tendo, né? Porque essa corrida, as videoaulas, etc., é improviso. Nós, professores, não fomos treinados. Nós estamos lidando com crianças e jovens nativos digitais e nós somos forasteiros digitais. Eu sou uma, praticamente analfabeta, né? E a grande preocupação da minha geração foi que a tecnologia, ela avança, ela vem para ficar, ela é uma excelente ferramenta de mediação para o conhecimento e de aquisição de conhecimento, só que a nossa grande preocupação, já lá nos anos 90, era como filtrar o que é realmente conhecimento do que é fake, né? E daí que precisamos de ter professores muito bem preparados nas suas diferentes disciplinas, porque nós vamos fazer a mediação. O que nós fazemos com a EAD? Né? Quando eu passo uma tarefa para um aluno, mesmo em nível de pós-graduação, eu falo, olha, pesquisa tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí nós vamos fazer o filtro daquilo que realmente é científico, daquilo que realmente é conhecimento, ou daquilo que é simplesmente uma informação. Nós não podemos confundir informação com conhecimento. Né? A rede está cheia de informação. Agora, transformar essas informações em conhecimento passa muito longe de improviso. Só mais uma coisinha, eu tenho acompanhado, eu estou aqui em Brasília, né? Tenho acompanhado, a minha neta está de quarentena também, ela tem 2 anos, vai fazer 3 aninhos. E ela está sentindo muita falta da escola, dos amiguinhos, ela inventou uma série de amigos imaginários, né, para ela poder brincar. E aí a professora, senhor esforço para interagir, tem tentado contar histórias, etc, etc. E aí são até 2 minutos na frente da TV ou na frente do computador, e a gente sabe que com criança pequena as coisas não são assim, né? Você imagina a produção, vou pegar um programinha que eles gostam muito, a Galinha Pintadinha ou a Pepa. Imagine a produção, eu não sou de TV, né? Mas imagine a produção, as horas, o tempo gasto e os profissionais especializados aprender a atenção de crianças. Quer dizer, então não é nessa pressa, nesse improviso, que nós vamos dar conta. Como gestora, eu proporia que deixasse as crianças livres, porque a liberdade é sempre melhor, do que com essa paranoia, essa imposição que deixa pais, mães, irmãos mais velhos desesperados, achando que a criança vai adquirir um conhecimento que ela não possa adquirir depois. Né? Porque o conhecimento se dá em comunhão, é na interação com seus pais que ocorre a aprendizagem e a aquisição de conhecimento, mediado pelo professor. Né? Então, a gente tem que começar a prestar muita atenção, né? A gente tem que ver o desmonte da educação. O Ayrton falou aí da questão de demandas, etc. Eu não tenho acompanhado muito
os números, né? Não sei se essa demanda é real, porque a comunidade sempre pressiona por mais escolas, etc, etc. Quando a gente se debruça sobre os números e faz uma chamada pública para matrículas, a gente tem algumas surpresas, que é a questão, Ayrton, você falou do papel do vereador, as câmaras municipais têm um papel fundamental nesse momento, gente. O Fundeb, que é o financiamento da educação, expira-se em dezembro de 2020. Está lá com a deputada Dorinha na Câmara para votar um projeto, Mambembe, todo remendado, que ninguém tem acompanhado. Então, não adianta achar que o prefeito que vai entrar, se não tiver prestando atenção nisso, eu não vi, pelo menos, assim, uma forte pressão da Frente Municipal de Prefeitos, em cima da Câmara dos Deputados, para votar o projeto, porque a gente vinha num patamar de financiamento de educação muito elevado, né? Nós tivemos o Fundeb, porque no governo anterior, no governo Fernando Henrique, o foco era no ensino fundamental, com vistas à política de foco do Banco Mundial, né? Focar uma única coisa. E nós temos que ter uma visão global, uma visão sistêmica. Daí, a nossa luta de uma geração inteira pelo Fundeb. E brigamos com o presidente Lula. A gente fez um movimento que chamava-se Fralda Molhada, que era para atender os alunos de 0 a 3 anos, porque iam ficar fora do Fundeb. Teve toda uma movimentação aqui em Brasília, eu participei de várias reuniões, né? Porque o foco seria atender fundamental e ensino médio, deixando de fora 0 a 3. E a gente sabe da importância de uma primeira infância bem vivida, né? Bem cuidada. Maravilha, professor. E aí, Ayrton, olha, você eleito, por favor, presta atenção nessas questões. Dentro do que você falou, Iete, eu queria emendar uma pergunta para o Ayrton. Da onde vai vir o dinheiro? Eu queria emendar uma pergunta para o Ayrton aqui. Você falou, a professora falou em desgoverno. Realmente a gente está vivendo um desgoverno. Aliado a essa questão do coronavírus, você não enxerga esse desgoverno utilizando essas ferramentas de EAD num projeto de precarização do ensino? O que você acha, Ayrton? Além disso, eu acho que nós estamos caindo numa armadilha. Uma armadilha muito bem engendrada. Poucas pessoas talvez saibam, porque não são informadas, que o nosso ministro da Economia tem uma irmã que é presidente da Associação das Escolas Particulares do Brasil. Isso mesmo. Isso. E então o Guedes, ele tem feito ações econômicas e torcendo para que o ensino público fique ruim. Por quê? A demanda para essas escolas particulares e os cursos à distância que eles programam vai ser imensa, porque as pessoas não vão deixar filhos fora da escola. Uma das perguntas que eu ia fazer para a professora Iete, ela já até antecipou a resposta, que é a questão do Fundeb. Isso começou lá em 62, esse movimento de ajuda, e o Fundeb está sendo, hoje, praticamente usado para se pagar salários de professores, que, inclusive, são muito aquém do merecido. Não só os salários são baixos, como o próprio professor, eu não entendo isso, e talvez seja um mistério, o próprio professor, na hora que vota contra si. E isso já há muitos anos, principalmente no estado de São Paulo. Né? Daniel, o Fundeb, ele não pode, de maneira nenhuma, desaparecer. Existem deputados, senadores, que estão tentando ir até o final do ano, porque no final do ano vence o prazo e se extingue. Ou seja, você tem razão, existe aí um aproveitamento da própria crise para que se insira na sociedade uma nova forma de se estudar. O que as pessoas talvez não lembrem é que
essa crise da pandemia, ela vai passar. E se a criança ficar em casa e perder meio ano, não vai ser o maior problema do mundo, desde que ela tenha seus pais vivos. Ela vai recuperar. Ela vai recuperar. 6 meses na vida de uma criança de 10 anos é um espirro, é muito rápido. Agora, você pega 6 meses na vida de um homem de 70, de uma mulher de 75, é muito tempo. É uma vantagem enorme viver esse tempo, não é? Então, nós deveríamos ter calma, primeiramente. Nem todo mundo tem acesso à informática para poder estudar. Todo mundo tira o Brasil como se fosse São Paulo, Belo Horizonte, como se fosse Porto Alegre. Não é assim. Nós estamos a 66 quilômetros de São Paulo e já temos aqui situações rurais onde nós temos pessoas que não têm um notebook. Uma criança não tem um iPad. E como é que ela vai estudar? Outra, como é que essa professora ou essa escola se preparou para fazer isso? Vai ser tudo no improviso? Eu acho que é preferível a gente ter um pouco de calma e pensar na educação para o futuro. Se desde 1962 está se pensando numa forma de financiar melhor a educação pública, certo? Nós vamos querer resolver agora em 2, 3 meses? Não vamos. E outra, a educação e a estrutura da educação, em todos os seus sentidos, ela é feita para durar anos, décadas. Não é feita para 2, 3 meses de uma pandemia. Entendeu? Gente, acho que é consenso entre nós três aqui que nós temos um desgoverno no âmbito nacional. Enfim. Uma solução para a gente não ficar tão refém desse desgoverno não seria a ampliação da autonomia pedagógica do município, a ampliação da abrangência legal, da abrangência didática e principalmente a ampliação da autonomia de orçamento em relação à educação. O que vocês acham disso? Seria uma solução, uma ferramenta contra esse desgoverno, a ampliação da autonomia dos municípios? Professor Iete, por favor. Olha, Dada, é importante essa questão, porque a autonomia dos municípios e dos estados, ela já existe, né, pela Constituição Federal, em termos mais gerais, e no caso da educação, a total autonomia, Chegou gente aqui. Vovó tá ocupada agora, tá? O tablet dela deu pau e ela fica desesperada. Aconteceu, Dada? Travou a professora então, a autonomia... Não, minha neta entrou aqui. Então, a autonomia, ela já existe, né? Desde 1996, isso já existe em lei, né? LDB. Cada escola, cada município, no caso, cada escola tem autonomia pedagógica para implantar os seus projetos políticos pedagógicos, e cada município tem autonomia para gerir o seu sistema de ensino. Tá? Então, isso já é uma coisa que nós resolvemos lá nos anos 90. Né? De 88 até sair a LDB de 96, essa aí tramitou 10 anos. E a minha geração que acompanhou isso. Né? Então, essa autonomia existe. Agora, o que o poder público municipal deve fazer nesse momento, e já tem feito, até por conta de, senão fica ingovernável também, é trabalhar com planejamento, né? Nós tivemos nos governos populares, a partir do primeiro ano do governo Lula, né? Estava vendo uma entrevista outro dia, do presidente Lula com todos os ex-ministros da educação, o Haddad, o Mercadante, o Renato Janine, enfim. E eles colocaram a importância que foi, a revolução que foi
o plano de desenvolvimento da educação. Está lá, né? E depois, a elaboração conjunta com o conjunto da sociedade do Plano Nacional de Educação, que está em vigor. Eu penso que nós temos perdido grande tempo, até assim, a responsabilidade é nossa mesmo, a gente ter abandonado esse debate qualificado para entrar nessa panaceia de fake news, de contra-informações. Parece que o Brasil parou, né? O Ayrton falou aí que o professor vota mal, quer dizer, eleições à parte, né, gente? O que nós precisamos fazer é qualificar o nosso debate, é qualificar o nosso discurso, para que a gente saia dessa grande armadilha que é ficar discutindo picuinhas, né? Fake news, tá? Então, nós temos para cumprir aí, tá? Primeira coisa, o financiamento da educação, qual o futuro real do Fundeb? Nós temos para cumprir um plano nacional de educação, que foi fruto da CONAI, de muito esforço dos sindicatos todos, de todos os educadores, de todos os municípios. Temos para cumprir um plano estadual de educação e temos para cumprir um plano municipal de educação. Então, eu penso que nós temos que nos qualificar, nos inteirar desses mecanismos de gestão para dar conta dessa avalanche de desgoverno, de improvisação, de ausência total de pessoas qualificadas, né? Quem que quer participar de um desgoverno desse, gente? Em sã consciência. Quais os quadros, né? Quando a gente vota, né, num partido, quais os quadros que esse partido, que esse grupo político dispõe para ocupar as funções técnicas chaves? É isso que tem que ver. Quem está junto com quem? Tá? Começa por aí. Brizola, né, que pese todas as diferenças, que foi um grande político, morro de saudade, velho Brisa, né? Ele tinha Darcy Ribeiro do lado. Nós, né, do PT, né, você sabe que eu sou petista, fundadora do partido, nós tivemos Paulo Freire e outros grandes nomes da educação. Esse povo, gente, que está aí tem o quê? Né? Como que nós vamos discutir planejamento educacional, integração de sistemas, né? Que é um problema sério com os municípios, não só Atibaia, né, que eu conheço mais de perto, mas a maior parte dos municípios, que é a qualificação da educação da juventude. O aluno tem tudo, né? Até o 5º ano. Quando ele parte para o 6º ano, Deus nos acuda. Porque ele vai para um outro sistema educacional cujo objetivo é contábil, é atender a demanda por vaga. A qualificação dessa demanda fica ao Deus dará, né? Fica de acordo com o professor. Se você cai numa boa escola, se você tem bons professores, você consegue aprender alguma coisa. Do contrário, você não aprende, né? Então, eu penso assim, pensar em educação tem que pensar grande, tem que ser articulado. Articulado com o sistema estadual, articulado com o sistema nacional de educação, que é uma coisa que nós vamos criar ainda, né? Tá certo, professora. Obrigado. Ayrton, é a mesma questão. Em nível municipal, né, o Ayrton pontuou essa questão. Em nível municipal, outra coisa, a intersetorialidade. Colocar todas as secretarias, né, todos os setores, a saúde, o esporte, a cultura, o desenvolvimento social, todos, né, são todos recursos disponíveis, né? Na nossa gestão, nós trabalhamos com planejamento unificado. Tanto é que, em 2012, o Dr. Dengue ganhou o prêmio de prefeito amigo da criança da Fundação Abrinq, um prêmio concorridíssimo. E um dos critérios era o trabalho intersetorial, o trabalho integrado. Então, foi um esforço gigante de toda a prefeitura, inclusive
papel fundamental do seu Holly, né, que era o secretário de Planejamento e Finanças, no aporte dos recursos adequados, para que a gente realmente tivesse o município reconhecido como amigo, né, da criança. Então, a gente precisaria relembrar algumas coisas, alguns feitos, para a gente poder começar a conversar, né? Porque educação é processo, né, gente? Não existe milagre, não existe salto. Como eu falei, a educação em Atibaia tem uma tradição maravilhosa de educação infantil. Deixamos uma tradição boa no ensino fundamental 1, precisamos avançar. Onde está a juventude de Atibaia? Onde estudam os nossos meninos e meninas? A última escola técnica foi a Escola Carmen, no governo Beto, ainda em 2008. Né? De lá para cá, eu vejo municípios com institutos federais, FATECs, e Atibaia estacionada, né? Tá ficando É para uma trás. questão para se pensar, Ailton. Eu tenho pensado bastante nisso. Eu só queria dar uma explicação às pessoas que estão nos ouvindo. O Fundeb é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Isso. Esse fundo tem um prazo para terminar, ou se renovar, ou se adequar aos novos tempos. E agora, no final do ano, esse fundo termina, se nossos deputados e o Congresso em si, os senadores também, não deixarem ele vivo. Isso vai fazer uma falta muito grande para todo mundo. Por outro lado, nós, como falamos... Vai inviabilizar a educação. Por outro lado, a gente deve, quando fala desse governo, não é uma crítica, é uma mágoa. Por quê? Uma mágoa muito grande, porque a primeira coisa que foi feita em 2016 foi um decreto extinguindo o investimento por 20 anos na educação. Ou seja, que país que não investe em educação? Nós temos, nascem todo dia no Brasil, por minuto, 360 bebês, e esses bebês vão crescer, eles vão ter que estudar, eles vão ter que se formar em faculdade. É um desrespeito com o ser humano. A cidade, por ter uma autonomia no seu modo de ensinar, ela deve realmente ser exemplo. Eu vou citar um aqui, citando essa liberdade que o município tem em sua pedagogia. Nós temos uma cidade do Nordeste chamada Fortaleza, coisa linda, maravilhosa. Por outro lado, nós temos o vestibular mais concorrido do Brasil, que é o ITA. Mais concorrido que medicina. O ITA é a faculdade mais difícil de se entrar. Muito bem. 88% dos alunos aprovados no ITA são da cidade de Fortaleza ou no seu derredor. Por quê? Porque tomaram uma providência de se criar um ensino, preparar o jovem, a criança, para que ela alcance postos onde ela vai ser um tecnólogo, onde ela vai ser um grande engenheiro, onde ela vai ser alguém com cabedal. Ou seja, das 180, 190 vagas que o ITA dispõe por ano, creio que é isso, praticamente 150 são da cidade de Fortaleza. Nós temos espaço, nós poderemos ter ações público-privadas para melhorar essas escolas, desde que a gente dê incentivo aos empresários, eles vão nos ajudar, mesmo se o Fundeb termine. Não digo uma promessa, mas é uma luta a ser lutada lá na frente, em qualquer tipo de circunstância. Mas, para isso, a gente precisa, urgentemente, mudar a Câmara Municipal. Não há como a gente fazer nada com pessoas que estão lá. Volto a repetir, dos 11 vereadores que nós temos, 8 não
sentaram, talvez, num banco de escola. 8 não têm a menor ideia do que é o Fundeb. 8 não têm a menor ideia do que é um ensino à distância, o IAD, nunca ouviram falar. E nós vamos continuar votando nessas caras. A base do PDT, de pré-candidatos, ela tem hoje, na sua base, para a próxima convenção, 5 professores dos 17. Nós temos 3 do Conselho Tutelar, ou que já foram no Conselho Tutelar. Nós temos, dentro da nossa base, gente do povo que se formaram com grande luta. É o meu caso, que é o caso do professor Zito. O professor Zito é um dos professores mais conhecidos pela criançada de Atibaia, pelas inovações, pela forma de ser. Não é? O professor Fábio, a professora Meg, a Neia, ou seja, por que eu vou ter que votar? Porque o cara é meu amigo, eu vou ter que jogar o futuro do meu filho no lixo? Eu não entendo isso, não é? Não entendo isso. Eu entendo, e até coloco em pauta para você, Dadai, e para a professora Iete, uma frase, que essa luta não é realmente de hoje, como a professora Iete comentou. A crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Quem falava isso já era o professor Darcy Ribeiro. Ou seja, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto para que cada vez mais a gente tenha pessoas subservientes sem conhecimento. E esse fator da informação é uma realidade. Só informação não basta. Precisa-se ter formação. A formação, o conteúdo. Senão nós vamos estudar através de memes, estudar através do WhatsApp, virar biólogo, receitar remédios através do WhatsApp. Já está acontecendo. Pois é um absurdo. E os nossos infectologistas, nossos médicos, nossos cientistas, jogados ao léu, não tem mais investimento. Esse novo sistema de governo, a partir de 2016, tirou 110 mil jovens do Ciências Sem Fronteiras. São 110 mil jovens que estavam estudando em todos os lugares do mundo com bolsa, para voltarem para o nosso país trazendo conhecimento. Ficaram quase sem poder voltar, sem dinheiro para passagem. Isso é um projeto. Isso não é uma crise. Isso é um projeto. Nós vamos mudar isso. Mudar isso significa votar direito, independente de partido. Vote na pessoa, conheça ela. Política não é time de futebol, a gente não torce. A gente precisa ver quem tem projeto. O PDT tem, o Coronel Ernesto tem. Ontem mesmo à noite, 1h da manhã, eu estava respondendo questionários do nosso pessoal que está fazendo a nossa pré-campanha sobre os projetos que nós temos. E hoje, a gente não vê um vereador na rua procurando alimento para dar para as pessoas. Imagina a educação. Não é? O PDT tem feito isso. Desculpa, fiz uma pré-campanha aqui. Bem magoado mesmo. Bem magoado. Gente, sim, estamos batendo já uma hora. Quero vê-los bem, né? Estamos batendo já 1 hora de live. Assim, eu acho que debate é diagnóstico e proposta de soluções. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Acho que a gente levantou questões, ponderações e daqui surgiu propostas. Estou muito satisfeito com a conversa. Enfim, depois quero ouvir vocês a respeito disso. Agradecendo Dona Sol, Coronel Ernesto, Maura Razucchi por nos ajudar sempre aqui nos apuros digitais,
a Gabi Viana, Ricardo Mariano, Josué Fernandes, grande abraço, Josué. Lucinei Pascolini, que interagiu aqui pra caramba, enfim, Margarida Maria, Alexander Camargo, obrigado a todo mundo, Coronel Ernesto, obrigado, falando aqui de Paulo Freire, Darcy Ribeiro, enfim. Professora Iete, agradecendo por aceitar o convite, estar aqui com a gente, conversar com esses dois rapazes aqui, que diante da sua grandeza nos fazemos de fã, mais do que debatedores. Suas considerações finais, muito obrigado. Vocês sempre são generosos comigo. Muito obrigada, embora não seja merecedora, né? A gente é dever de ofício, né? A gente estudar e participar da educação, né? A gente sempre tem que ter esse tipo de preocupação, né? Com o conhecimento, com a educação, e com a melhoria de vida, né? Do nosso país, que a gente saia desse projeto, né, perverso, que o Ayrton bem lembrou, que o Darcy Ribeiro sempre apontou, um país que nós saímos da escravidão, onde os negros eram proibidos, né, de frequentar escolas, é um absurdo, né, que foi só agora, no século XXI, que a gente conseguiu um sistema de cotas, e assim mesmo tem gente que ainda é contra, né, ao Estado brasileiro tentar suprir as desvantagens históricas, né, da nossa dívida histórica com os mais pobres, com os negros, enfim. Tá? Eu agradeço vocês pelo convite, me coloco à disposição e deixo uma mensagem aí para o Ayrton, né, que é postulante à Câmara Municipal, agradecer por ele estar abraçando a causa, né, da educação, né, por essa visão de ter a educação como um projeto, né, a educação nunca teve em crise, a educação no Brasil foi pensada para ser um projeto que não der certo, com honrosas exceções e intervalos pequeníssimos, né, dentro da nossa história da educação. Né? Então, só tenho a agradecer, né, Ayrton, parabéns da DAP pela iniciativa, parabéns ao PDT, se eu não fosse petista, quem sabe eu seria, né, me filiaria ao PDT, mas o PT é filho, né, e filho a gente não abandona. Então, agradeço muito, né, vocês pelo convite, pela consideração, pela lembrança do meu nome, em participar desse debate, e me coloco à disposição, né, para sempre que vocês tiverem algum tema de planejamento, alguma coisa que é o meu métier, né, a vida inteira trabalhando com educação, tá? E muito obrigada, né? Faltou falar algumas coisas, né, que eu gostaria de pontuar, mas fica para uma próxima, né? A questão do planejamento articulado, a questão da nova Base Nacional Comum Curricular, o que ela significa, o que estava articulado em termos de planejamento e de insumos com a base, que era o ProUCA, né, que é o Programa Um Computador por Aluno, que foi tudo esvaziado, como o Ayrton falou, a partir do corte drástico de gastos, né? Porque a gente vinha num patamar de exigência de 10% do PIB para a educação no Brasil, né? Que seria o razoável para a gente tentar sanar essa dívida histórica, né? Com a população como um todo, tá? Maravilha. Ayrton, considerações Então é finais. isso. Meu muitíssimo obrigada, né? Um bom domingo aí a todos. Obrigado. Vai, Ayrton. Vamos lá, eu queria mais uma vez agradecer a todo mundo que está aí acompanhando a gente e essas pessoas entendam a complexidade que é a tarefa de um vereador na cidade, de um prefeito, de um deputado, de um senador. É uma tarefa importante para dar seguimento a tantas outras pessoas, né? Eu espero que todo mundo comece a abrir sua mente para a realidade
E nós estaremos num próximo ano aí com objetivos importantes para não perdermos uma geração inteira, porque a história tem 25 anos, é o que diz a história, e se perdermos o barco agora, esse último fio da meada que nós temos na só em 2030, 2040, que a gente talvez consiga reverter certos fatos históricos. Aí pode ser tarde. Eu quero agradecer a Maura por todo o esforço que ela faz para a gente ir para o ar, e a você, Dadá, por essa dedicação e essa mediação tão inteligente sobre vários assuntos. E a professora Iete, eu tinha até trazido uma maçã para a senhora, como todo bom aluno, para faltar. E eu comi a maçã ontem à noite. Eu bebendo uma maçã para a senhora. Tá bom. E que é uma honra conhecê-la. Sempre foi. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, obrigado a quem participou. Vamos encerrando aqui nossos debates possíveis com Ayrton Batista. Voltamos no próximo domingo, às 11 horas da manhã, para falar com o grande Paulo Malvasi, meu parceirão, antropólogo, sociólogo, professor da Uniban, coordenador do Projeto Curumim, da Capeta, um cara que tem uma história. E a temática vai ser políticas para a juventude. Então, até o próximo domingo, 11 horas da manhã, debates possíveis com Ayrton Batista, presença do antropólogo e sociólogo Paulo Malvasi. Valeu, gente. Tchau, gente. Bom domingo. Tchau, tchau. Até mais.